Glória a Deus, seja bem-vindo meu irmão, seja bem-vinda minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, 1 Coríntios. Faça tudo com amor, com ordem e decência. Já estamos aí na 10ª lição, cujo tema da lição é Amor, caminho excelente. E o seu texto áureo diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. E a verdade prática vai dizer: sem amor, o exercício de qualquer dom do Espírito se torna inútil. A nossa lição ela está dividida em 3 unidades. E a primeira unidade ela vai falar: sem amor nada vale. Segunda unidade: o amor resolve tudo. E a terceira unidade: o amor é maior que tudo. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil. Se você já é inscrito no nosso canal, nós agradecemos muito, nosso muito obrigado. Você é aquele que está cooperando conosco. Mas se você que está passando por aqui ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal também, seja um cooperador junto conosco, nos abençoa com a sua inscrição. Esse botãozinho que está logo aí embaixo, inscreva-se. E aí você vai estar nos abençoando. Estamos aí caminhando para 500 inscritos no nosso canal, essa é a nossa meta. E se você puder nos ajudar, nós ficaremos muito gratos, tá? A introdução da revista ela vai falar que agora o apóstolo Paulo ele faz ali um parêntese entre o capítulo 12, onde ele estava tratando a igreja de Corinto a respeito dos dons, e o capítulo 14 também a respeito dos dons. Ele entra com o capítulo 13 falando agora do amor, né? Então, esse tratar do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto a respeito do amor, que ele vai dizer que o propósito de Deus em distribuir esses dons poderosos, ele tem que ser utilizado com amor, né? Então a gente vai ver no decorrer da ministração da revista, da lição, a gente vai ver a importância do amor no meio da igreja do Senhor. E a primeira unidade fala a respeito do amor, sem amor nada vale. A revista vai comentando o seguinte: nos primeiros 3 versículos deste capítulo, Paulo não está fazendo um poema sobre amor para ser lido em casamento, mas ele está exortando a igreja de Coríntios, que estava em pé de guerra, dividida em facções. Então, como nós já vimos, a igreja de Coríntios estava dividida, uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefa. Então ela estava dividindo, com litígio, com problemas, com dificuldades. E ali Paulo agora vai tratar a respeito do amor no meio da igreja. E Paulo vai dizendo que o amor é um caminho sobre modo excelente, né? E a gente vai ver isso. E a revista continua: como pode uma igreja se gabar de grandes feitos e grandes dons espirituais se está tão longe do que Deus é? Então olha só essa pergunta: como é que pode uma igreja estar ali se gabando de que utiliza os dons? E a igreja de Corinto não tinha falta de dons, utilizava todos os dons, e ela se gabava disso, mas estava muito distante daquilo que Deus é, da essência de Deus, porque Deus é amor, a sua essência é amor. Então essa igreja estava muito distante. E a revista continua: de que servem os dons se não há amor? E é sobre isso que a revista vai estar trabalhando. Para que servem esses dons se não existe o amor? E o número 1 vai falar sobre as línguas, um dom que ali era o preferido da igreja de Corinto. E faz menção ao versículo 1 do capítulo 13, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. E a revista ela vai fazer referência aqui ao uso da bateria numa igreja,
que quando o baterista se empolga, utiliza e causa aquele barulho ensurdecedor que todos nós conhecemos, né? Que se torna um incômodo. E assim ele faz essa comparação com aquele que fala em língua. Aquele que fala em língua, se não tiver amor, ele faz essa comparação, parece o bronze que retime, um barulho ensurdecedor, ou seja, algo que incomoda. Se a pessoa fala em língua, mas não demonstra o amor no seu dia a dia, não demonstra através de comportamento e atitude a questão do amor, esse falar em língua se torna um incômodo para aquele que está ouvindo. Mas o apóstolo Paulo ele usa uma expressão aqui, ele diz assim, olha, ainda que eu fale, né, ele usa uma expressão que alguns estudiosos vão dizer que ele usa uma figura de linguagem chamada hipérbole, é o exagero. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos. Você imagina uma pessoa que fala a língua dos homens de todo o planeta, fala a língua dos homens em geral, várias línguas. Então uma pessoa, um poliglota, que consegue falar todos os idiomas e ainda consegue falar a língua dos anjos, né? Então ele faz um exagero, por mais que a pessoa consiga e alcance esse feito, né? Isso de nada vale, se não tiver amor. Então ele faz aqui esse exagero, ele usa essa expressão, essa figura de linguagem, para mostrar a importância do amor, a importância que o amor tem. Por mais que a pessoa consiga e atinja isso tudo, sem amor nada vale, né? E também ele usa também aquela expressão, se eu tiver a fé que eu consiga mover a montanha, né, de um lugar para o outro, se não tiver amor, de nada vale. Então ele usa essa figura de linguagem, esse hipérbole, esse exagero, para demonstrar a importância do amor, né? Não que ele esteja menosprezando o uso do dom, não, mas ele está exaltando a questão do amor, que esses dons que são poderosos têm que estar sendo utilizados junto com amor. E o número 2 vai falar a respeito de profecias, mistério e fé. Ele faz referência ao versículo 2 do capítulo 13, que diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E a revista segue comentando: profecias servem para a edificação do corpo de Cristo, mas como isso pode acontecer com profetas vazios? Ainda que recebesse o maior dos dons do Espírito e capacidade de ouvir a voz de Deus, entender suas revelações, comunicar suas verdades e demonstrar um nível de fé que evoca o poder de Deus, um cristão não seria coisa alguma sem amor. Então, muitas das vezes, nós, como cristãos, corremos e buscamos alucinadamente os dons de falar em línguas, dons de pregar a palavra, dons de revelar, dons de curar, e devemos fazer isso. Mas se mesmo essa pessoa consiga todos esses dons, ou os mais extraordinários dons, né, a ponto até de ter fé e de transportar um monte de um lugar para o outro, se não tiver amor, se não tiver o uso do amor, se não tiver agora envolvido com esses dons o amor, de tudo isso, nada vale, nada importa, não seria coisa alguma sem amor. E a revista segue comentando, dizendo que de tempo em tempo, pessoas que estão aí no ápice, né, da vida cristã ou da vida da carreira evangélica, vamos dizer assim, muitas das vezes caem, muitas das vezes se desviam, em função até do uso inapropriado desses dons agora, em vez de edificar a igreja, eles querem se auto-edificar ou se auto-promover com esses dons, e com isso vem a soberba. E a revista vem dizendo, né, e lá em Provérbios vai dizer
que o que precede a soberba é a queda. Então, a pessoa que já está com a soberba, usando esses dons para uso próprio, logo, logo, a queda é o próximo passo. E o número 3 da primeira unidade vai falar a respeito de bens e autossacrifício. Faz referência ao versículo 3, que diz assim: e ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. A revista segue comentando, dizendo assim: Deus já deixou bem claro em sua palavra que ele não se importa com o sacrifício em si, mas se importa com o coração do adorador, né? Então ele faz referência lá no Salmo de número 51, a partir do versículo 16 e 17, e também vai falar a respeito ali da mulher samaritana, né? no Evangelho de João, capítulo 4, onde ele diz ali que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A revista segue comentando, dizendo: Paulo esclarece que abrir mão de todos os bens aos pobres, como sugerido ao jovem rico. O jovem rico fala lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e continua: ou até sacrificar a própria vida sem amor, é um ato sem proveito algum. Porque o ato de Deus em dar o seu único filho, Jesus, foi tão poderoso por causa do amor. Está lá em João 3,16, né? Que Deus deu o seu filho unigênito. Então, por amor a mim e a você. Então, se o ser humano doar todos os seus bens aos necessitados, ou até mesmo entregar o seu corpo para ser queimado, ou seja, se ele promover aí agora a filantropia ou o martírio, de tudo isso nada importa se não tiver amor. Como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 13, do versículo 33 ao 35, que ele vai falar justamente do grande mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como Jesus nos amou. Paulo ele faz esse parênteses entre o capítulo 12 e o 14, introduz o capítulo 13 e fala sobre o capítulo do amor. Ele vai falar justamente a respeito da situação que a igreja de Corinto estava passando, vivendo em problemas, vivendo em dificuldade, vivendo em intriga, vivendo em separação, em conflitos, mesmo utilizando todos os dons que Deus havia disponibilizado. E agora Paulo vai introduzir que se todos esses dons forem utilizados, seja o dom de profecia, dom de fé, dons de línguas, né? Até mesmo se ele promover ali a distribuição de bens e o autossacrifício, tudo isso que se for feito, se não tiver amor, tudo é em vão, nada significa, nada será. Então a grande importância de introduzir o amor. E quando Paulo fala que o amor é um caminho mais excelente, também vai dizer que ele apresenta o amor como um caminho agora que deve ser caminhado, deve ser seguido, deve ser feito passo a passo, né? Não existe aquela situação do amor à primeira vista, como se fala aí no mundo afora. Não, o amor é um processo, o amor é uma caminhada. Por isso que ele introduz, faz uma comparação como um caminho mais excelente. Então é um passo a passo, vai ser construído agora essa caminhada em amor. E a segunda unidade vai falar que o amor resolve tudo. E faz referência aos versículos 4 a 8 do capítulo 13. E o número 1 dessa segunda unidade vai falar a respeito que o amor, o que é o amor, né? Vai definir aí o que é o amor, fazendo referência a esse versículo 4, que diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. E a revista segue comentando, dizendo assim: Paulo descreve o que é o amor e tenta demonstrar
que os problemas dentro da igreja de Coríntios só existem porque eles não estão agindo em amor. Vejam bem, então Paulo agora ele vai definir o que é o amor e levanta algumas características do que deve ser colocado em prática, né? Esse amor deve ser colocado em prática. Algo que a igreja de Coríntios não estava fazendo, porque se colocasse em prática essas características que Paulo vai agora levantar e dizendo que define o que é o amor, se fosse colocado em prática, resolveria todos os problemas que ali a igreja de Corinto estava passando. Então Paulo vai citar algumas características do que é o amor. Letra A vai dizer assim: o amor é paciente. Ele diz assim, olha, mesmo quando eu sinto a forte desejo de me expressar ou de decidir. Então o amor, ele é paciente, mesmo quando a pessoa sinta-se a vontade de se expressar ou quando sente vontade de decidir, vai se expressar antes da hora, vai decidir de qualquer jeito. Diz que em amor a pessoa vai decidir da melhor forma, ela vai se conter em meio às tensões, em meio às provocações, em meio às oposições de dificuldades e até mesmo em meio à adversidade. Vai se manter com domínio próprio e quando for se manifestar, falar alguma coisa, vai falar em amor. A letra B vai dizer que o amor ele é benigno. E a revista diz que, mesmo quando me tratam mal, a ideia é vencer o mal fazendo o bem. Porque o amor ele é bondoso, ele é compassivo, ele é atencioso, ele é agradável, até mesmo com aquela pessoa que não merece. A letra C vai dizer que o amor regozija-se com a verdade. Então o amor, ele se alegra com a verdade. E diz assim a revista, mesmo que mentir pareça ser mais fácil, o amor alegra-se com o conhecimento da verdade, porque a verdade, ela liberta. Né? A letra D vai dizer que o amor tudo sofre. Mesmo quando as decepções são esmagadoras, o amor ele é tolerante. Sofre, mas não se perde a esperança de guardar a perspectiva do Espírito Santo na possibilidade da mudança. E a letra E vai falar que o amor tudo crê. Ainda que os outros não creiam, eu devo manter a minha fé no poder transformador do Evangelho e do Espírito Santo. A letra F vai falar que o amor tudo espera. Mesmo que a esperança de todos já tenha morrido, o amor guarda o cumprimento do plano de Deus. Letra G vai falar que o amor tudo suporta. Abrir mão de privilégios em favor dos irmãos, especialmente quando eu penso que não posso mais suportar certas pessoas ou circunstâncias. O amor permanece firme diante do sofrimento. Então o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Então, quando tem amor, tudo se torna agradável, tudo se torna paciente, tudo se torna agora contornável. Então, se a igreja de Corinto botasse em prática todos essas características que Paulo levanta, todos os problemas ali teriam sido resolvidos, nem teria vindo à tona, e até mesmo Paulo não teria escrito essa carta que estava escrevendo ali, exortando a igreja de Corinto. Tudo isso por falta de amor. E agora o número 2 vai falar o que não é o amor. Então Paulo ele levanta algumas características, ele vai elencando aqui algumas características do que não é o amor. E começa a dizer aqui, fazendo referência ao versículo 6, que diz assim, olha, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se na verdade. E vai falando aqui das características daquilo que não é o amor. A letra A diz assim, o amor não arde em ciúmes. E diz assim a revista, especialmente quando percebo que outros têm se destacado mais do que eu. Não é certo nem amoroso fomentar a rivalidade, nem cobiçar a vida do próximo.
Isto é sinal de insatisfação com Deus, tem-lhe dado. E a letra B vai falar: o amor não ufana. Mesmo quando eu tenho vontade de contar para todas as minhas realizações, o amor não glorifica a mim mesmo, mas honra ao próximo e glorifica a Deus. A letra C vai falar que o amor não se ensoberbece. Mesmo quando eu penso que eu estou com a razão, o amor não é altivo, não tenta dominar os outros. O amor se preocupa em dar-se e não em afirmar-se. A letra D vai dizer que o amor não se conduz inconveniente. Não se age inconvenientemente, mesmo que isso possa trazer a atenção para si. O amor não constrange os outros, mas o recebe e o faz sentir-se bem. E a letra E vai dizer que o amor não procura os seus próprios interesses, mesmo quando eu tenho muito a ganhar com isso. O amor, por um ato de vontade, procura servir ao invés de ser servido. E a letra F vai dizer que o amor não se exaspera. Mesmo quando tentam me provocar, não devo me exasperar. A ideia não é ser uma pessoa melindrosa, nem estar predisposta a ofender. O amor não desiste de treinar outros na justiça, mesmo diante das falhas e provocações. E a letra G, ela vai dizer que o amor não se ressente do mal. É o grande perigo de me tornar prisioneiro do meu próprio ódio. O amor decide não levantar ofensas passadas e cobertas pelo perdão. O amor não se alegra com a injustiça, diz a letra H, mesmo que a outra pessoa mereça. Então, as características de que Paulo ele vai falar aqui são coisas de sentimento, coisas da carne, coisas que ali a igreja de Corinto estavam praticando, de ressentimento, de amargura, de tentar se autopromover, de tentar agora promover a justiça a qualquer custo. Então Paulo ele vai tratando agora, dizendo o que é o amor e agora o que não é o amor. E o número 3 da segunda unidade vai falar a respeito dessa aplicação na prática do amor, de tudo aquilo que é o amor, de que não é o amor. Paulo ele faz essa referência aí, que se tivesse sido aplicado tudo isso na igreja de Corinto, os problemas todos seriam resolvidos, ou melhor, os problemas nem viriam à tona. A revista comenta assim, olha: se pegarmos o que já estudamos no capítulo 6 desta carta, o contexto do litígio entre os irmãos fora da igreja, o que deveria ter acontecido se o amor fosse o caminho seguido pela parte. Então, o problema que estava acontecendo lá de um irmão levar o outro lá num tribunal dos ímpios, né, tentando processar, se houvesse o amor, isso não ocorria. E a revista também continua dizendo aqui, olha, teria resolvido os litígios e provavelmente não haveria um processo entre os irmãos, caso eles fossem pacientes, caso eles fossem bondosos, caso eles não fossem arrogantes, caso eles não fossem soberbos, não buscassem os próprios interesses, não guardassem rancor pelos outros, se sofresse o dano e se cresce, né, na ação do Espírito Santo na vida de um e dos outros. Nada teria acontecido, nenhum problema teria vindo à tona. E a terceira unidade vai falar a respeito de o amor é maior que tudo. E o número 1 diz assim: dons passam, amor não. Faz referência ao versículo 8, que vai dizer assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. E a revista segue comentando, dizendo: os dons espirituais são bênçãos de Deus para nós. É uma demonstração do seu reino visando ao crescimento e desenvolvimento espiritual do seu povo. Mas eles terão fim. Quando Jesus voltar e nós tornarmos plenos nele, então não necessitamos mais dos dons, porém o amor permanecerá. Então, todos esses dons,
eles são ali, ele tem data de validade, eles são ali temporários, mas o amor, ele é eterno, o amor permanecerá. Tudo passa e a gente fica priorizando em nossas congregações e nossas igrejas o que é temporário, o que vai cessar, o que é passageiro. Claro que devemos buscar, devemos nos apropriar disso, porque o Senhor vai nos conceder, mas a gente acaba deixando de lado a prática do amor, acabamos deixando de lado o amor para com o próximo, o amor para com o corpo de Cristo, né? E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, faz esse parêntese entre o capítulo 12 e o capítulo 14, introduzindo agora esse capítulo do amor, para mostrar a importância que é o uso, a prática, a demonstração desse amor. E a revista continua o comentário, e um comentário interessante, veja lá. Amor é sinal de maturidade. O amor será a régua, a forma, os usos e costumes lá do céu. Por isso o amor deve ser preservado, praticado desde já, nos preparando e amadurecendo para aquele grande dia. Então, quando chegar lá no céu, todos os dons ficarão, passarão. Quando chegar o perfeito, tudo cessará, tudo acabará, tudo passará. O perfeito é Jesus Cristo. Quando ele vier, os dons não serão mais necessários, mas o amor sim, a prática do amor ainda permanecerá e será eternamente, porque sempre haverá essa conciliação, sempre haverá esse relacionamento, sempre haverá agora essa união, tudo isso baseado no amor. E o número 2 da terceira unidade vai falar do sinal de maturidade, que diz assim, faz uso do versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E a revista diz, chega um momento em que Paulo diz que abandonou as coisas de menino, como egoísmo, exclusivismo e por aí afora, pois ele quis buscar as coisas maiores. O amor caracteriza a vida de um discípulo de Cristo que é adulto espiritualmente. De que forma? Amando os outros como amor que Deus já derramou em seu coração. Então Paulo vai dizer aqui que quando ele pensava como menino, quando ele agia como menino, quando ele era menino, mas agora não. Paulo chegou à maturidade, não vive mais ele, mas Cristo vive, né, através dele. Então ele chega nessa maturidade onde ele não se importa mais com as coisas passageiras, não se importa mais com as coisas que têm prazo de validade, ele não se importa mais com aquilo que vai ficar para trás. Ele se importa, sim, ele tem essa mente de Cristo, ele tem essa maturidade, ele pensa nas coisas eternas, ele pensa no amor que vai seguir eternamente. E o número 3 da terceira unidade vai falar que o amor jamais acaba e é o dom maior. E faz menção ali no versículo de número 13 que diz assim, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. E a revista diz que, por fim, o texto apresenta o amor junto com a fé e a esperança. E afirma categoricamente que o amor é o maior de todos. Isso acontece justamente porque a fé e a esperança apontam para o amor. Se observarmos em Hebreu 11, no versículo 1, perceberemos que a fé é a certeza absoluta das coisas que se esperam. E é justamente isso que Paulo fala, que temos a certeza absoluta que o amor permanecerá. E isso nos traz esperança, porque o amor, ele é maior e até mesmo que a fé e até mesmo que a esperança. O amor jamais acaba. Que afirmações profundas e maravilhosas afirma
a revista, né? Então realmente são afirmações profundas que o amor ele permanece, a esperança ali e a certeza, a convicção de que o amor ele vai permanecer eternamente. E a revista conclui dizendo: o contraste paulino entre a natureza temporal dos dons e a natureza eterna do amor revela uma característica impressionante. O amor jamais acaba. Por isso o amor é bom e firme alicerce para todos os nossos atos, inclusive como sustentáculo da família. Então, o amor, a prática do amor, a demonstração do amor, ele deve ser algo constante na vida do cristão. Não se ama simplesmente da boca para fora, não se ama simplesmente com palavras, mas se ama com gestos, se ama com atitude, se ama com aquilo que se faz, com aquilo que se demonstra. Então, precisamos aplicar todas essas características de amor. Olha, os dons, alguns vão profetizar, alguns vão falar em línguas, alguns vão usar o dom da cura, porque Deus não vai dar para todos isso, mas o amor está disponível para todos. Todos têm acesso, devem e podem amar uns aos outros. E já chegamos na nossa aplicação pessoal, que diz assim: o propósito de Deus para os dons espirituais é que eles sejam exercidos com amor. Então, esse é o propósito de Deus, que os dons que Deus concede devem ser praticados juntamente com o amor. Porque sem o amor, nada importa, nada permanece, nada significa. Eu gostaria de agradecer a você, meu irmão, minha irmã, você professor, coordenador, né, da Escola Bíblica Dominical. Nosso muito obrigado, que ficou até agora nos prestigiando. Que Deus possa nos abençoar poderosamente. É a nossa oração em nome de Jesus.